Bom dia, galera! Estamos aqui em mais um episódio do Luiz Talks e hoje o episódio já vai ser muito especial porque é uma pessoa que eu já tenho familiaridade, já é cliente, mas eu já vou pedir para você que está assistindo aí já dar um like no vídeo, se inscrever no canal, colocar suas avaliações também no Spotify, já aproveitar para fortalecer aí o canal. E hoje o tema vai ser empreendedorismo com visão de negócios. E para falar desse tema, eu convidei a Alessandra Valentim, tá certo? É isso aí, Valentim. Isso. E a Alessandra, ela é diretora comercial na Global GCS e mais um monte de coisa. Mas eu vou deixar aqui ela se apresentar. Obrigada, Alessandra, por estar aqui hoje para bater um papo comigo sobre empreendedorismo. Luiz, obrigado a você pela oportunidade, né? A gente já vem conversando nesse mês de março sobre o Dia das Mulheres, né? Verdade. E tudo bem que a gente está em abril, mas não tem problema, a gente vai conversar sobre isso. E eu tenho certeza que vai ser um papo muito legal. Boa, boa. Você comentou que desde o início, eu já sei um pouquinho da sua história, mas você começou a empreender. Todo mundo começa ali no CLT, que a gente foi criado ali para ter sucesso, você tem que entrar numa boa empresa e morrer lá e se aposentar lá. Quando foi que deu um start na sua vida que você fala, não, eu vou querer ter meu próprio negócio, ser dona do meu próprio nariz? Quando que deu o start na sua vida? Luiz, para eu poder explicar isso para você, eu tenho que contar um pouquinho antes, quando eu era CLT e em que momento que isso mudou, tá bom? O que acontece? Durante muito tempo eu fui CLT, eu fui secretária, né? Depois eu fui assistente de vendas, mas não vendia, eu era só uma assistente. Uma assistente administrativa. Exatamente. Ali. E nunca imaginei que eu ia para a área de vendas, até que eu tive a oportunidade, né, de ir para a área de tecnologia em 96, entrar no mundo Microsiga, na ocasião que é a TOTVS hoje, né? Legal. Que é essa grande gigante. E nessa ocasião, eu ainda era colaboradora, né? Mas essa virada de chave, ela veio com muitas emoções, né? E quais eram essas emoções? Medo, né? Como que seria, né? Deixar de ter a garantia de salário, a ilusão da segurança seria, a né? estabilidade. Eu brinco que eu achava que eu tinha estabilidade sendo CLT, né? Todo mundo acredita. Não, com certeza. Isso mudou no momento que eu recebi uma proposta, né? Para ser um canal homologado da TOTVS, na época da Microsiga, sendo que eu já atuava nesse ecossistema em outros canais, né? E aí eu pensei, será que é minha hora? Será que é o momento, né? E eu fui conversar com meu marido sobre isso, sobre essa oportunidade. Sim. E ele falou assim, você tem medo do quê? Aí eu falei, de perder a minha estabilidade. Aí ele falou, vamos conversar mais sobre isso? Aí ele falou, que estabilidade? Que estabilidade? Eu vou te fazer algumas perguntas que aí você me fala. Se você é executiva de contas lá, né? Na consultoria que você atua. Se você não bater meta esse mês e não bater meta o mês que vem, você acha que eles vão manter você? Então, que estabilidade você tem? Você não bate meta? Quanto de faturamento que a empresa está tendo hoje, que é representado pelo teu resultado? Na época, era em torno de 70% do resultado do canal, era das vendas que eu fazia. Caramba! E aí eu pensei, nossa, aquilo ali, ó, virou a chave para mim, Luiz. Eu falei, peraí, eu sou super grata por todas as oportunidades que eu tive, né? Aprendeu bastante. Aprendi muito, isso me preparou para empreender, né? Porque essa oportunidade, ela ia me levar para ter o mesmo negócio, mas eu tendo que estar à frente desse negócio, né? Você percebe? Decidindo ali tudo. Isso, assumindo risco. Só que quando eu entendi que eu não tinha estabilidade nenhuma e que eu só ia continuar fazendo as mesmas coisas que eu fazia, mas assinando os contratos e me responsabilizando por toda a questão jurídica, eu falei, eu acho que agora é minha hora. E aí o medo, ele se transformou numa vontade enorme dentro do meu coração de dar certo.
Então, eu acho que o empreendedorismo é um pouco disso, né? Essa vontade de dar certo. E vai com medo mesmo, né, Ale? Não, A gente tá sempre... vai com medo. O medo faz parte, né? A gente tem que ter, empreendedor no Brasil, tem que ter apetite a risco. E resiliência, porque Não, vai ter mês tudo. bom, vai ter mês A gente ruim. vai conversar sobre isso, porque não tem como não falar de empreendedorismo sem falar de risco, de coragem, né? O Flávio Augusto fala isso, que não existe estabilidade. Não existe. Ontem mesmo, não sei se você sabe, né? Eu sou mentorada pelo Flávio Augusto, pela Dani Martins, pelo JJ, né? Dani, se você estiver assistindo, um beijo para você. A Dani é uma referência para mim, né? E o Flávio fala isso e eu concordo totalmente com o que ele está falando. Estabilidade não existe para ninguém. Para ninguém. A não ser que a pessoa... É herdeira. Não, herdeira, que acaba o dinheiro, ou se ela é um funcionário público, né? Verdade. Só que tá limitado. Tá limitado naquilo e isso não é para mim, Luiz. Sim. Não e quando você começou a empreender, isso é o quê? 30 anos atrás? Não, na verdade, eu fiquei mais ou menos uns 7 anos, né? No ecossistema da TOTUS, sendo colaboradora. Então, eu fui executiva de contas, iniciei em 96. Depois eu fui galgando, né? E mulher na tecnologia, como é que foi esse babado, cenário? Isso é babado, né? Na verdade, assim, a mulher na tecnologia, há 30 anos atrás, Luiz, era, principalmente na área de vendas, eram poucas mulheres, né? Você não via muitos exemplos? Não via porque o mundo de tecnologia, ele, lá atrás, há 30 anos atrás, ele é dominado pelos homens. Se não tem mulher, vou aprender com os homens, não tem problema. Desde que você seja uma pessoa humilde e queira aprender, né? E eu tive nessa trajetória muitos homens que me ajudaram. Isso que eu ia perguntar, eles estavam dispostos? Não, eles estavam dispostos. No começo, tinha piadas, né? Sim. Aquelas brincadeirinhas, né? Eu falei assim, lá vem a Mariazinha da tecnologia, né? Aquelas brincadeiras. Tá. Mas eu levava muito de boa, porque quando a gente tem uma autoestima boa, você não se deixa abater pelos outros, né? É lógico que você às vezes fica um pouco assim e tal. Eu levava na brincadeira, né? Hoje não dá para levar na brincadeira, você tem que se posicionar porque as coisas são diferentes, né? Mas muitos deles me ajudaram e qual que foi a estratégia que eu adotei, né? Eu falei, contra números, não tem argumento. Não é verdade? E no mundo de vendas, você tem que dar resultado. Então, eu falei, eu tenho potencial, eu vou conseguir, eu já sei mais ou menos como fazer. Eu comecei a fazer uma venda, 2 vendas, eu vi que eu tinha... E os contratos iam sendo maiores. Acontecendo, entendeu? E não foi sorte, tá? Foi muito estudo, trabalho, era muito dedicada. Eu também tinha, o meu marido já era da área de tecnologia, eu perguntava muitas coisas para ele, já era da área de IRP, né? Aliás, fui contratada na primeira empresa, porque eu era a única de 100 pessoas que eles entrevistaram que sabia o que era IRP, né? Então, fui contratada no dia da entrevista. E aí, foi todo esse aprendizado. Então, o que eu fiz? Eu falei, eu vou trazer resultado, porque com o resultado eu vou atrair pessoas para estar comigo, independente de eu ser mulher ou homem. A performance ali foi Ela fez com que as pessoas me respeitassem, entendeu? Considerassem a sua opinião ali na mesa. Exatamente. Então, contra números e fatos, né? Quando você tem resultado, não tem argumento. Era até a pergunta que eu ia te fazer, se você precisava se provar, né? Toda hora sua competência para estar ali. Na verdade, Luizinho, eu acho que eu sou uma pessoa que eu não acho que a gente tenha que ficar provando nada para ninguém. A gente tem que provar para a gente mesmo, entendeu? Então, a cada desafio... Porque não é fácil, né? Em 98, 99, era um mar de oportunidades para a gente vender sistema de gestão. Era bug do milênio. Eu lembro que em dezembro, nós fechamos em dezembro 5 projetos.
de 98 para 99, porque as empresas estavam atuando com mainframe, né, com COBOL, e eles queriam migrar para... Nossa, gente, quando eu falo isso, parece que a gente abriu o baú, né? Que saiu aranha e tal, mas é a realidade. Quem é da antiga sabe. E nessa ocasião, tinha muita oportunidade, né? Não é uma realidade hoje, né? New Name, quase todos os clientes possuem ERP, possuem sistemas. Às vezes eles podem trocar de um para outro. Mas na época existiam muitas oportunidades. Então, só que para você poder provar para o cliente que a sua empresa é a melhor solução, você tem que estar muito preparada, entendeu? Com relação ao produto. Então, eu não tinha conhecimento técnico. Só que eu tomei a seguinte decisão: eu vou aprender com quem conhece. Então, eu sempre fui uma vendedora que eu tinha apetite para aprender. Né, porque você ia conseguir atender melhor. Eu ia atender, eu não ia depender tanto dos técnicos. Muitas das pessoas com quem eu convivi naquela época, outros vendedores, eles tinham um técnico embaixo do braço para acompanhar eles. Eu tive durante um período. Só que eu percebi que eu dependia. Se eu não tivesse a agenda dele, eu não ia conseguir atender. E eu atendia muitos clientes por dia. Porque eu vi, Luiz, na área de vendas, a oportunidade de eu mudar a minha vida. Você entendeu? Eu venho de uma época que você ser vendedor era um cargo de quem não deu certo. Sabe? Ele não conseguiu fazer nada, ele virou vendedor. Como que é visto a administração hoje? Não sabe o que quer da vida. Não sabe o que quer fazer administração. E não é isso, né? Já recebi vários professores aqui que dão aula em grandes faculdades e começaram com administração. Com certeza. Tudo tem seu peso, tudo tem seu valor, né? Desde que você também se enxergue com o valor, né? Então, quando a gente fala de empreendedorismo, né, eu não tenho certeza, que uma das coisas que me ajudou muito, 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 foi eu ser da área de vendas. Porque eu conheço muitos empreendedores, Luiz, que eles falam, eu quero empreender, mas eu não sei vender. Entendeu? Mas hoje em dia, todo mundo vende alguma coisa. E aí você vai ver que a frase que eu vou falar é o que o Flávio fala. Ontem nós estávamos lá numa live dele e ele estava falando isso. Você que é CLT, você vende o seu tempo. Você vende o seu tempo. Você não vende um produto. Você está vendendo o seu tempo, e tempo é dinheiro, você concorda? Então, o vendedor, né, que é um vendedor de alta performance, um vendedor que tem uma venda consciente do resultado, ele controla os números, ele é um empreendedor que não vai quebrar a empresa dele. Mesmo que ele estiver sozinho, se ele souber vender... Se todo mundo for embora e ele ficar, ele ainda vai segurar a empresa dele. No começo, quando você vai empreender, você não tem grandes times. Não é verdade? É você com mais uma pessoa, um sócio, uma assistente, uma secretária. Não é assim que funciona? Então, você precisa vender a sua empresa. Se você quiser um investidor, um sócio, você precisa saber vender a sua empresa. Não é só o produto. As pessoas, elas não têm ainda essa consciência. Entendeu? A sua gestão, o seu olhar. Exatamente. A sua experiência. Só que a minha experiência, ela me levou onde eu estou hoje. Eu afirmo muito pela minha capacidade de saber vender. E aí, daqui a pouco, nós vamos conversar o que é saber vender. Tem gente que acha que vende sorte, que vem quer ficar insistindo. Aquele chato... sabe aquela coisa, que é a imagem que as pessoas têm de um vendedor. De vendedor. Você tá entendendo? Essa imagem, ela não existe na minha mente. Um follow-up excessivo assim? Não. Se você tá sendo chato, é porque você não se conectou com o seu cliente e não entendeu o que ele precisa. Entendeu? Porque para você quebrar a objeção, você tem que entender o que ele precisa. Porque aí ele gera poucas objeções, porque a sua oferta vai estar casada com a expectativa dele. Com a dor ou com o desejo Exatamente. Dele. Então, fazendo um gancho lá do que nós estávamos conversando,
O fato dos vendedores acharem que ia levar um técnico e o técnico ia fazer tudo e ele só ia tirar o pedido, no mundo hoje, onde a gente sabe que venda consultiva é você dominar o processo, sim. eu já tive essa sacada lá atrás. E você lê o cliente por inteiro, né? Essa questão de ler o cliente, né? Que ele precisa. Como eu comentei com você, é incrível, né? Mesmo eu tendo todo esse tempo de experiência de vendas, há um ano atrás, quando eu entrei na mentoria, né, do Lumière, que é do Flávio Augusto, né? Com a Dani Martins à frente, a gente aprendeu neurociência. Você lê o cliente, os clientes podem ser dominantes, eles podem ser influentes. Então, se você quiser conversar, eu sou influente no DISC, né? Que é uma técnica psicológica de neurociência onde você descobre qual que é o teu perfil. Eu sou influente, aliás, eu falo pra caramba. Só que se eu encontrar um outro influente, eu vou me dar bem, nós vamos bater papo, igual nós estamos conversando aqui. Mas se eu encontrar um dominante, ele não quer bater papo, ele quer saber de resultado. Ou reativo, né? Tudo que você falar, ele já vai ter uma... A capacidade que você tem de dominar a reunião é você, nos 3 primeiros minutos, você identificar qual é o perfil psicológico do seu cliente. Porque aí você vai conversar com ele de maneira fluida. Vai criar uma conexão. Não fique desconfortável para ele nem para você. Entendeu? Legal. Então, isso é técnica. Então, por isso que eu falo, vendas é técnica. Vendas não é sorte, não é talento. Ela nasceu para ser vendedora. Não. E nessas reuniões com o cliente, quando é homem e quando é mulher, você sente uma diferença? Não. Na verdade, eu fico contente porque... Quando você encontra uma mulher também? Não, porque às vezes eu escuto coisas das mulheres que eu acho muito legal. Né? Isso, eu sou muito a favor de mulheres apoiarem outras mulheres. Porque nem todo mundo mínimo, tem, né, tem a segurança que eu tenho de ter sido mulher num ambiente onde não tinha outras mulheres. Então, eu fiquei cascuda, entendeu? Pra mim é diferente. E nem toda mulher construiu isso, Construiu, né? Porque tem os traumas, tem a forma que a família criou. Por exemplo, meu pai... Ele me colocava no colo quando eu era criança e falava, terá sucesso. Você é linda, você é maravilhosa. Então isso cria uma autoestima, porque o pai da gente, ele é o primeiro homem onde ele é um herói para você. O que ele falar, você vai acreditar. Se ele for um bom pai para você, entendeu? Se ele te tratou bem, você não vai... Você não vai aceitar nada diferente de outros. Então, nem todo mundo tem essa oportunidade. Sim. Mas no mundo dos negócios... Quando eu entro para conversar com um homem ou com uma mulher, para mim é indiferente. Por que eu vou te explicar o porquê que eu penso assim? Porque aqui é a Alessandra profissional. Pouco importa se eu sou homem ou mulher. Desde que eu tenha capacidade de entender, de fazer boas perguntas, para entender a necessidade dele, né? A capacidade investigativa de fazer boas perguntas para entender, rodar um spin bacana, que eu treino o meu time para fazer isso também, né? Rodar um spin bacana, conseguir entender o problema dele, o que vai implicar o fato dele não resolver aquele problema, subir a consciência dele, do problema dele. Quando terminar a reunião, ele está desesperado querendo resolver o problema dele. Às vezes ele acha outros problemas aonde ele nem tinha visto. Porque o que a gente faz? A gente conecta as experiências que a gente tem. Pessoal, eu já vendi mais de 900 projetos na minha carreira. Eu estou falando de projetos do zero, eu não estou falando de projetos nos clientes, né, recorrentes. Então, eu tenho um histórico, eu tenho uma história com empresas que quando ele fala... Você tem problema naquilo também, eu já sei mais ou menos, só que aí tem um outro erro de vendedor. Porque ele acha que só porque trabalhou ali no concorrente, ele sabe e sai falando e não escuta e sai falando. Então, eu como uma influente, eu tenho que me controlar para escutar mais e falar menos. Então, para entender o cenário dele. Isso, quando você se conhece, você se molda, você entende? Então, tudo isso é neurociência. O cérebro, ele se molda, ele não é fixo.
Mas se você também não faz exercícios com o cérebro, você fica estática, você fica com crenças limitantes que você não consegue pensar diferente. Como, por exemplo, tem gente que lida muito mal com o dinheiro, tem gente que acredita que dinheiro é ruim, que a pessoa que tem dinheiro não presta, que a pessoa que tem dinheiro é gananciosa. Não é nada disso. Não é nada disso. Então, estou dando um exemplo de crença limitante. Outras crenças. Isso é difícil. Eu não posso empreender porque eu não consigo. Não sei vender. Não sei vender. Não sei liderar time. Aí vou mudar um pouco. Isso não é difícil. Isso é desafiador. E dá para desenvolver. Dá para desenvolver. Eu não sei ainda liderar time, mas eu vou aprender. Aí você está contando para o teu cérebro o que ele precisa acreditar. Eu não consigo. Ele acredita. Eu consigo. Ele acredita. Né? Porque eu não sei se você sabe, a minha primeira formação eu sou psicóloga. Né? E aí depois não quis, né, seguir essa carreira, mas ajudou muita coisa. Muito. E eu vou falar uma coisa para você, Luiz. A minha vida, eu tenho 4 grandes pilares na minha vida, que é Deus, saúde, família e trabalho. Esse é um dos motivos de eu estar na mentoria da Dani. Ela acredita nas mesmas coisas e isso daí tem outros assuntos que... Você só entra quando você se identifica exatamente. com os mesmos valores. E tem outros empresários também que são princípios inegociáveis. Sim. Então, por exemplo, tudo que aconteceu na minha vida nesses 30 anos foi Deus que preparou para mim. Porque eu sou merecedora de tudo que Ele preparou para mim. E tudo que Ele vai vir preparar. Que Ele está preparando. Abraça e... Não, eu sei que só vai vir coisas boas. Eu tenho certeza, tá? Que esses 25 anos, né, que eu empreendo, eu vou conseguir os mesmos resultados em 3 daqui para frente. Porque o que eu tenho hoje é clareza. Dedicação. Entendeu? Eu tenho resiliência. Eu tenho um modelo de negócio validado que vai me permitir escalar. Então, tudo isso eu fui construindo, Luiz, nesse decorrer do tempo. Então, o que eu queria falar para quem empreende é que isso não vem pronto, gente. Vocês vão ter que viver para poder aprender e conseguir. Receita, né, não tem. É o dia a dia. E essa história, quando você vê uma empresa de sucesso, nossa, olha o Flávio Augusto, que sorte desse homem. Mas também foi fácil, né, para ele. Olha o Joel. Cara, não foi fácil. O cara vem da periferia. O cara, ele vem de família pobre, não tinha dinheiro para fazer faculdade. Só que o que ele tinha dentro dele é o que eu tenho. Por isso que eu me identifico com eles. É um ardente, uma ambição, não é ganância. Isso é diferente. Ambição é aquilo que está dentro de você, que vai gerar um propósito tão grande na sua vida, Luiz, se desenvolver, que você crescer. Que você não vai querer que as desculpas molde você, que os desafios te impeçam de realizar seu sonho, porque o propósito ele é maior que todos esses problemas que podem aparecer na sua vida. E que conselhos você daria, assim, principalmente para mulher, né, Alessandra? Que mulher tem desafios a mais aí, como maternidade. Não, isso daí foi uma das coisas que aconteceu comigo, né? Que é mais difícil para a mulher, né? Não, muito mais difícil. É muito mais difícil. Eu acho que o que aconteceu para mim, vou falar por mim, tá? Que eu acho que eu sempre falo o que aconteceu por mim, porque o que aconteceu é algo que eu vivi e não é um conselho que eu vou dar sem eu ter vivido. Certo. Porque tem muita gente que dá conselho... E nem passou metade. Nem passou pela metade. Eu não gosto de escutar conselho de quem não viveu o que eu quero viver. Você tá entendendo? Tem uma frase muito legal que uma podcaster fala: não peça conselhos para quem não tem a vida que você deseja ter. Exatamente. Você tem que se espelhar em pessoas que estão no nível que você quer ir. Que você quer chegar. Você tá entendendo? Porque elas vão, muitas vezes, te dar alguns caminhos. Mas daqui a pouco eu vou falar sobre isso também. Mas aí, respondendo a tua pergunta, eu passei por isso, né? A minha filha mais velha tá fazendo 30 anos, não parece, mas ela vai fazer 30 anos esse ano. E ela fez parte, né, da mãe que trabalhava, eu ainda não era... Ela viu a transição. Trabalhava e que eu precisava buscar um equilíbrio entre família e trabalho. E aquela
vontade de ser mãe, né? Eu fui mãe. E eu também queria trabalhar fora, né? Eu já trabalhava, mas depois que ela nasceu, queria voltar para o mercado de trabalho, né? E eu já voltei para esse mercado de tecnologia. Graças a Deus, porque daí fica mais fácil, né? Você já engrena e vai. Mas eu acho que a grande sacada é você ter uma rede de apoio. Primeiro é conversar com o teu parceiro. Entendeu? Para ele entender que não é porque você é mãe que você não pode ter uma carreira. Não tem problema nenhum as mulheres que querem cuidar dos filhos e não querem trabalhar. É um desejo delas. Sim. Entendeu? Mas não é justo aquelas que querem ir para o mercado de trabalho e se destacar, elas também podem ser mães, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. E se sentir na obrigação de ficar em casa. Só que, honestamente, quando eu me deparei com isso, eu tinha, assim, como que eu vou falar, um conflito interno. Será que eu estou perdendo o tempo precioso com meus filhos, tal? Chegou um momento, quando eu fui empreender, que eu pensei, isso que eu estou pensando não existe mais. Por quê? Se eu estou em busca de uma condição melhor de vida para minha família, esse é o acordo que eu vou ter, a princípio, com meu marido, e depois, quando meus filhos entenderem, eu vou explicar isso para eles. E foi isso que aconteceu. Tanto que hoje, né, lá atrás, eu passei por situações, eu já contei em outros podcasts que eu participei, do meu filho querer que eu tivesse mais presente, mas eu explicava, tem esse lado. Só que hoje, na vida adulta, eles entendem que eu fiz o certo. Porque nós não teríamos metade das experiências e da vida que nós temos hoje. Então, aquela decisão, né, ela foi crucial. Então, a rede de apoio é importante. Para você ter ideia, a babá dos meus filhos trabalha comigo até hoje. Né? Hoje, ela cuida da casa deles, que cada um mora separado, eles têm as casas deles, tal, né? E eu moro em outro lugar. Então, ela ainda faz parte da vida deles. Então, para você ver quanto vínculo, quanto essa pessoa, né? Ela tem nome, ela chama Renilde. Ela foi importante na nossa vida. Eu sempre fui muito grata a ela. Tudo que eu pude proporcionar para ela, né? Porque ela me ajudou muito. Eu chegava tarde, ela estava lá. Era uma pessoa disposta a entender que se eu prosperasse, ela também ia prosperar. E ela precisava muito, entendeu? Sim. Então, eu tenho muita gratidão por ela e pelo meu marido também, que me incentivou para ir para essa área de tecnologia e que me apoia, sempre me apoiou. Isso é importante, né, Lê? Porque às vezes nem sempre a mãe solo chega em casa, tem que olhar a agenda da criança, tem que olhar o uniforme, se tá limpo. Mas você sabe, Luiz, que eu acho que as mães solo, essas que têm que ter essa ambição dentro do coração. Sim. Porque a responsabilidade não pode dela. Parar. Não, a responsabilidade é dela. Da mesma forma que ela tem que dar conta de fazer o que ela faz, ela tem que dar conta de arrumar um jeito de ganhar dinheiro para dar uma vida melhor. Não depender de... Você tá entendendo? Porque mãe solo já tá aí, né? Muitos homens que não se responsabilizam, ou quando genitores. Se responsabilizam, dão 2 salários mínimos, salário mínimo. Gente, quem vive com salário mínimo? Então, numa dessa, você tem que ser a protagonista. A minha mãe sempre me criou falando assim, tenha sua independência financeira e emocional. Exatamente. Pra você não depender de ninguém. Isso, de ninguém mesmo, porque quando ninguém quiser, você tá com você mesmo, entendeu? Boa, boa. E hoje, para empreender no Brasil, Ale, que pontos essenciais você acha que são? No Brasil, hein? Porque não tá fácil. Não tá fácil. Nunca esteve. Acho que nunca esteve. Mas só que, e nunca estará. Né? Nunca estará. Os desafios existem para todo mundo. Eu acho que a primeira coisa é coragem. Quando eu falo coragem, Luiz... Você não é a primeira que fala isso, tá? É coragem, porque é uma decisão que você tem que tomar e pagar o preço. Você tem que ter consciência do preço que você vai pagar. E se você tiver consciência do preço que você vai pagar, tá tudo certo. Você não vai entrar em conflito com você mesmo, entendeu? Você tá disposta aqui, ó. Isso. E aí a coragem, ela traz outras coisas, né? A coragem, ela te leva a uma fé inabalável. A mulher ou a empreendedora ou o homem, não importa, né? Porque eu não gosto muito de dividir essa questão de homem e mulher,
Porque eu sempre me vi como uma profissional e as pessoas que trabalharam comigo me viram dessa forma. Sim. Mas existe, sim. Não adianta falar que não tem preconceito. Mas às vezes o preconceito é nosso mesmo. Quando você se divide, quando você se acha menos, você está sendo preconceituosa com a classe feminina. Faz sentido o que eu estou falando? É lógico que a gente tem que batalhar pelos nossos direitos. Se as mulheres lá atrás não batalhassem pelos direitos delas, elas não votariam, elas não teriam independência. Então, eu valorizo muito as outras mulheres que conquistaram o que a gente tem hoje. Porém, tá na hora da gente olhar para o nosso valor e parar de ficar... Eu posso até ser cancelada por falar isso. Colocar um quadradinho ali. Sabe? Tem gente que não gosta de escutar isso, as feministas não gostam. Mas eu acredito, de verdade mesmo, que a mentalidade nossa que faz a gente lidar com o preconceito. Porque não é preconceito só de mulher e homem, é negro, é hétero, é gay, é magro, é gordo. Hoje o mundo tá assim, entendeu? Agora, quando você sabe o seu valor e sabe quem você é, você tá blindado com relação a isso. Entendeu? Agora, aconteceu uma coisa gritante, aí sim, você vai fazer valer o seu direito, né? Boa. Você não é a primeira que fala sobre coragem. Já teve uma convidada também que ela fala que a palavra... Ela tem até um colar com a palavra tá coragem. Na hora de eu fazer um colarzinho sobre a palavra coragem, né? E quando a gente fala de vendas, o que te trouxe brilho nos olhos ali para ter uma vantagem competitiva dentro da Global? Você fala, agora dominei isso aqui, agora é comigo mesmo. Modelo de negócio. Isso, é mais ou menos isso. Eu acho, não tenho certeza. Lá atrás, quando eu fui para a área de vendas, porque eu vi um cenário totalmente diferente do que eu via CLT. CLT, fazia chuva ou fazia sol, o valor era aquele. Seu horário bonitinho ali. Quando chega um momento, Luiz, que você não quer mais aquilo, você não quer ser o seu reajuste do dissídio. Cara, isso daí já começa a incomodar, né? Não, é muito mediano para a capacidade que eu tinha de fazer algo diferente. Entendeu? Eu tive essa clareza. Hoje eu escuto um monte de gente falando isso, mas eu fico tão contente de saber que há 25 anos atrás eu tive esse clique. Sim. Entendeu? É simples. É muito simples. Não quero ficar nesse lugar. Não tem problema. Tem gente que quer CLT, porque se não tivesse CLT, nós não teríamos funcionários. Não tem problema. Mas é perfil. E o meu perfil era de fazer acontecer. Entendeu? Então, o que me fez brilhar no primeiro momento, lá atrás, foi o dinheiro. Foi a capacidade que eu teria de escalar o meu ganho com o mesmo tempo. Entendeu? O mesmo tempo que eu vendia para o CLT, eu ia vender produtos, serviços e ia ganhar mais dinheiro. Então, foi isso que brilhou meus olhos, lá atrás, tá bom? Quando eu fui empreender, né, não mudou. Porém, eu tinha que pensar como escalar isso e preparar outras pessoas para fazer o que eu faço. Porque existe uma mudança muito grande quando você é executiva de contas e você vende o trabalho de outro dono de empresa e quando é você o dono, muda tudo. Se você quer escalar, você não pode ser a única pessoa que sabe fazer. Isso é difícil passar para outras pessoas. Eu falo que hoje, esse é o maior desafio meu hoje na Global. Entendeu? Formar times. Eu tenho um time muito bom, aliás, o povo da Global que tá assistindo. Puxa saco! Não é nem puxa saco. Se eu não gostar dos meus, quem vai gostar? Não, ou não é? Se você não desenvolver eles... Com certeza. E eles também me ensinam muitas coisas, né? Eu permito que eles deem ideias, né? E tragam. Tem espaço para compartilhar. Com certeza. Concorda, não concorda? Porque isso faz parte, né? Para as pessoas querer ficar com você. Essa liberdade, né? De criativa, de poder dizer. Eles têm outros olhares também. Tem outros olhares, com certeza. E aí, o que me chama atenção hoje é a possibilidade, tá? De tendo 500 produtos distintos que a TOTUS hoje
tem no seu coisa, portfólio. hein? Nossa, é muito. O portfólio da TOTVS é gigante. 500 produtos. Quando você fala para um executivo de contas que tem 500 produtos, a pessoa às vezes quer ir embora, porque ela tem medo. A gente não vai no restaurante e olha o cardápio e fala, meu Deus, é tanta coisa, você não sabe nem o que você pede. Às vezes você fica tem um CRM que é para o segmento, tem outro CRM para outro segmento, tem uma solução, por isso que a gente trabalha por segmento, né? Nós trabalhamos por segmento, e a Global trabalha em 5 segmentos, que é manufatura, serviço, varejo, distribuição e logística. Então, esses são os segmentos que nós atuamos. É onde a gente é bom, entendeu? É onde a gente dá conta de entregar e a gente domina isso, a gente domina. Escolar, educacional, hospitalar, não é a minha praia. Saúde, não é ainda, pode ser que um dia seja, mas hoje não é. Então, a gente pega e filtra. Desses 500, quais faz sentido para esses 5 segmentos? São esses. Nós precisamos estudar esses. Então, o que eu penso? A gente tem muito espaço para escalar. Muito espaço para ser especialista em assuntos específicos, que muitas pessoas no mercado são generalistas. Eu vejo que o nicho, quanto mais nichado... E aí, Luíse, vem com aquilo que você falou, a questão do modelo de negócio. Nós precisamos, o empreendedor, né? Ele precisa ter clareza e montar um modelo de negócio bacana, né? E aí todo mundo fala modelo de negócio. O que é modelo de negócio? Né? Vamos falar de vendas, que é o que eu domino. É você ter clareza do que você vai vender. Quais são os produtos, os serviços que eu vou vender? Então, eu estou te dizendo, na Global, nós optamos por 5 segmentos. Então, essa é a primeira clareza. Desses 5 segmentos, no que nós somos muito bons? Entendeu? A forma como você vai apresentar isso para o cliente. Isso, tudo isso. E nesse modelo de negócio, você tem que entender na área de vendas quais são os canais de aquisição que você precisa ter para chegar a leads. Entendeu? Porque uma coisa eu falo, os empreendedores, às vezes, acham que só porque ele abriu uma empresa, vai bater cliente lá na porta dele. Ah, sim. Ele acha, isso não existe. Oi, eu quero comprar de vocês. Isso não existe. Você tem que ralar, você tem que trabalhar, você tem que montar um modelo de negócio, você tem que montar uma estratégia, você tem que ter clareza dos canais de aquisição que você tem. Bom, eu não tenho muitos canais. A Global sempre foi muito forte na indicação. Então, eu vendi um cliente, o cliente ficou satisfeito, ele indicou o outro, né? Hoje, né, de 5 anos para cá, a gente investe muito em marketing. Marketing digital, o mundo mudou depois da pandemia, né? Não dá para depender Você sabe, de... você é social, né? Você sabe como que funciona. Então, você vai ampliando os canais, né, de aquisição. Isso faz parte do teu modelo de negócio. Outra coisa, cultura. Cultura empresarial. Cultura que você vai imprimir na sua empresa. Então, por exemplo, quando você fala de discriminação, na Global eu não admito isso, porque eu sempre falo para eles, isso está na cultura nossa. São os princípios que eu não negocio com ninguém. Se a pessoa não quer seguir esses princípios, ela não vai trabalhar na minha empresa, ela vai trabalhar em outro lugar. Porque não vai ter fit, ou ela né? não vai ter fit, ou ela vai abrir uma empresa e vai criar a cultura dela lá. Entendeu? Porque o meu sonho, eu preciso que essas pessoas sonhem comigo. Elas não podem vir para desconstruir. Então, a cultura, ela é muito importante, né? Aquilo que você não negocia. Não negocia. Então, por exemplo, a falta de respeito, essa questão de não... Um ambiente tóxico entre não aceito de forma nenhuma. Fofoca, falta de compromisso, não cumprir, atender o cliente de forma mais impecável possível. Como se você... Quando você vai comprar alguma coisa, o que você espera? Que a pessoa te atenda bem, que você ouça a pessoa. Entendeu? Então, tudo isso a gente treina e imprime no dia a dia a cultura da empresa. Porque é incrível. Quando entra alguém que a gente se engana,
que as pessoas às vezes enganam a gente, né? Sim. Em entrevistas, Faz tal, parte, sim. e ela não se enquadra na cultura, ela não fica. Ela não suporta, é o contrário. Às vezes a pessoa, Ela não é aguenta. boa e vai para um lugar tóxico, ela não aguenta ficar, né? Porque não tá Sim. condizente com os princípios dela. Na Global, a gente imprime uma cultura sadia. Temos questões? Temos, mas corto, faca tramontina, corto na veia, não admito, entendeu? Então, as pessoas já sabem como funciona. E os líderes que a gente forma, eles têm que ter essa cultura enraizada neles. Porque quando eu não estou vendo, eles estão lá por você. Eles estão lá por mim, imprimindo em quem chega essa cultura. E mostrar isso, transparecer tudo isso para cliente, parceiro, para ver o valor da sua empresa. O conceito equity. Como que você enxerga isso? Transmitir tudo isso para transparecer para os clientes, parceiros. Eu vou dividir essa pergunta em duas partes, tá? Como fazer o cliente ter a percepção de tudo isso que você constrói na sua empresa? Para quem presta serviço, é meio que natural. Então, por exemplo, eu tenho muitos clientes hoje que nos procuram e dizem assim, porque eu pergunto uma série de coisas, até o pessoal fala assim, mas isso aqui não tem a ver com... Eu falei, você acha que não tem a ver? Você confia em mim como especialista? Não, eu confio. Eu te dei uma hora de reunião. Confia no meu taco. Eu tenho uma hora de reunião, vou deixar você conduzir, né? Então eu pergunto, eu falo, o que te incomoda? Esse software que você tem? O que está acontecendo? Quais são as dores que você enfrenta hoje? Quando ele conta o que está acontecendo, você já entende. Primeiro, você já até sabe o que ele vai falar. O que vezes, você... Né? Sim, mas deixa ele falar. Antigamente eu ficava... Eu aprendi, né? Você deixa a pessoa dar uma desabafada ali com você. Deixa ele me contar. Porque ele tem que me contar. Sim. Se eu não tiver ouvido para ouvir, eu não tenho certeza o que ele vai falar. Eu posso ficar adivinhando? Isso não existe, né? Existe, muito. Mas lá na Global eu não quero que isso exista. Então, quando ele conta tudo isso... a gente vai entender para que ele quer comprar aquela solução. Todo mundo acha que quem vai comprar um RP ou uma solução tecnológica, o resultado é o mesmo. Não é. O resultado operacional pode ser o mesmo, mas o que está motivando ele e a dor dele é outra. Então, por exemplo, eu tive clientes que ele comprou o sistema e nós implantamos. E aí, depois que eu criei uma conexão de confiança, ele me chamou numa mesa e falou, eu vou te dar um desafio, eu quero vender essa empresa daqui 3 anos. Eu preciso que essa empresa tenha o máximo de compliance possível. A implantação, ela vai para outro nível. A gente já vai falar de qualidade, nós vamos falar de rastreabilidade, porque ele me contou a estratégia. É muito importante você entender isso. É muito importante. E poucas pessoas estão dispostas, Luísa, a escutar. As pessoas, elas acham que já sabem tudo, que elas não têm que escutar nada, interrompe o cliente, perde a oportunidade de escutar o que ele tem para dizer, para você poder criar a melhor oferta. Tem cliente que ele conta, ele esquece que contou, né? E quando a gente monta toda a estratégia da proposta, ele acha que a gente é bruxo, né? Mas não fomos nós, ele que contou as dores dele e a gente conseguiu entender como suprir. Até porque hoje em dia o mercado está muito competitivo. E por o mercado estar competitivo, ou você traz ROI, que é o retorno do investimento, tá? E cada cliente, ele quer um retorno diferente. Às vezes, ele quer mitigar um risco. Reforma tributária. É um desafio enorme que nós estamos tendo agora. Então, todo mundo quer mitigar risco. Então, se ele quer mitigar risco, você tem que entregar isso para ele. Não, eu quero aumentar faturamento. Não, eu não quero aumentar faturamento. Eu quero diminuir churn. Não, eu quero ter capacidade produtiva porque eu tenho demanda, eu não tenho demanda. Então, cada situação... Não tem visibilidade de tudo que está rodando. Você consegue entender? Se você vai com uma ideia de que você sabe tudo, você perde uma maravilhosa oportunidade de ser ouvinte, escutar as dores dele,
Porque sem dor, amiga, não tem venda. Quem não entendeu isso, quanto mais dores você identificar no cliente, mais possibilidades você tem de vender naquele cliente. Então, escute primeiro. 2 ouvidos, uma boca. Isso serve para mim, que falo mais que a mulher da cobra. Porém, eu tô aprendendo a ouvir mais para poder entender. Seu lado psicólogo aí também fala alto aí. Sim, ser mais assertiva. Porque, concluindo, né, só para não perder o gancho, você falou, lá atrás era dinheiro, né? Eu queria ganhar dinheiro vendendo. Só que agora eu já sei como vender. Eu quero escalar para ganhar mais e para responder. Aí eu respondo com esse desfecho a questão do equity que você comentou. Essa questão do equity é algo que eu aprendi há pouco tempo, tá? Com o Flávio, né? A capacidade que você tem de ter um plano de negócio, um modelo de negócio tão bom e tão assertivo, isso leva um tempo, tá? Sim. Não é do dia para a noite, né? Você leva um tempo para você achar os caminhos, mas você tem que tentar, você tem que agir, você tem que fazer, você tem que ver como que o mercado reage. Quando você acha a forma certa para determinada coisa, você escala. Então, essa capacidade de... Pense assim, ó, vou fazer um paralelo com a Global. Imagina que a Global seja isso aqui. E eu arrumo um jeito de virar uma máquina de vendas com as soluções que eu tenho da Global, que é a TOTOS. Se eu descobrir uma forma de fazer isso, eu treino outros vendedores para fazer e treino outras lideranças para acompanhar esses vendedores. E aí o mercado que quer investir na minha empresa vai ter essa visibilidade a longo prazo da minha capacidade de trazer dinheiro para dentro da empresa. Então, uma empresa, ela não é só lucro. Porque tem gente que fala assim, vou vender uma empresa, quanto que eu lucro? Não, ela não é só lucro. Ela é a capacidade que você tem a longo prazo de sustentar o lucro ou escalar esse lucro. Porque quem vai investir em você... Quem vai investir, o que ela está fazendo? Ele está analisando essa capacidade e ela vai te dar um pedaço para agora. Ela vai te dar o dinheiro agora. Você concorda? Por exemplo, sim. Alessandra, eu quero continuar trabalhando na Global, eu quero fazer isso escalar. Eu estou destinando o meu tempo. Eu vou fazer 55 anos. Quanto tempo mais eu vou conseguir ficar nesse ritmo? Sim. Então, o momento que eu estou agora, Luiz, não é mais aquela Alessandra que só queria ganhar o dinheiro fazendo a venda. Eu quero fazer de forma mais inteligente para que isso se perdure e para escalar. Até por que não eu pegar e trazer investidores para dentro da Global e pegar esse dinheiro e abrir um outro negócio? Sim. Para fazer as mesmas coisas. Foi assim que o Flávio cresceu e ele é uma pessoa que eu tenho uma referência, entendeu? Aliás, muita gente tem referência, ele é incrível. Mas o que você precisa? Ter referências, como você comentou, de pessoas que estão no nível que você quer chegar. Mas nunca você vai chegar onde o Flávio está. Quem é você? É o que a gente escuta quando a gente vai empreender. As pessoas, você é louca? Você vai sair do CLT com a garantia. Eu saí na pandemia, Alessandra. Você é doida, você é na doida pandemia? Na pandemia. Você vai perder... é tanta gente, é tanta comadre e compadre falando. Você sabe, aí de novo, aquela coragem de parar de escutar os outros e apostar em você. Não se distraia escutando os outros. Não se distraia. Não perca tempo, não gaste energia. Esse é seu mantra? Eu tenho vários mantras, né? Aliás, tudo que eu aprendo e eu acredito, eu trago para dentro do meu coração. Então, não se distraia com aquilo que você não acredita. A pessoa vem falar, você vai se ferrar. Tá bom, obrigado. Fechou. Não vai dar certo. Mas você será tá falando... mesmo?
Por que não? Eu vou tentar. Eu tenho coragem. Não, já tem aqui, já. Eu tenho coragem. Então, por isso que empreender tem que ter coragem. Tem que ter coragem. É o primeiro passo, a coragem. O restante, você vai adquirindo com o tempo e aprendendo. E seria até a pergunta que eu ia te fazer, né? Para as mulheres que têm competência, têm experiência, têm visão, mas não deram o primeiro passo por medo. Às vezes falta essa coragem, às vezes no contexto onde ela tá, não tem pessoas que incentivam ela. Mas que conselho que você diria para hoje a mulher que tem tudo isso, tem carga, mas... Tá faltando a coragem? Tá faltando, Eu acho que ela tem que olhar para dentro dela e olhar para o externo e pensar assim, o que me motiva para eu ter aquela coragem? Às vezes é um filho, às vezes é uma mãe doente, às vezes é ela mesma. Eu mereço. Você ter esse senso de merecimento, entendeu? E aí, quando você tem tudo isso, você cria essa coragem, entendeu? E confiar em Deus. Porque eu falo pra ti, se você confia em Deus, se você tem Deus de sócio, meu amigo... O resto é resto. Não tem como. Tem gente que fala, louca. Mas são os seus valores. São os meus valores, inabaláveis. E o que a Alessandra de hoje diria pra Alessandra que decidiu empreender lá atrás? Um momento mais reflexivo. Não, agora. Essa daqui dá vontade de chorar, né? É meio momento de terapia. Dá vontade de chorar. A primeira vez que eu tive um coach, né? Quando eu terminei as sessões, ele fez eu escrever uma carta para Alessandra de 2 anos para frente, quando eu conseguisse colocar em prática tudo que eu aprendi com ele. Foi a primeira vez que eu me deparei, assim, que eu tive a oportunidade de exercitar isso que você está falando, de abrir uma carta 2 anos e lembrar do que aquela pessoa de 2 anos atrás escreveu. Então, o que eu escrevi naquela carta? O que eu queria, o que eu enxergava que ia acontecer comigo em 2 anos. E eu lembro, como se fosse hoje, né? Eu guardo essa carta comigo. Eu queria muito, muito, muito receber um prêmio de primeiro lugar de canais da TOTUS. E esse foi um desejo que eu expliquei para ele, né? Que eu queria crescer, que eu queria ser reconhecida. Era uma meta que você tinha. Que eu queria, né? Que eu tava... Hoje, não que eu não queira, isso passou... Assim, eu quero ser reconhecida. Mas eu faço mais pelo time, você acredita? Porque eu tô mais preocupada... Porque você é uma líder nata. Sabe, eu faço mais pelo time mesmo, né? A gente brinca às vezes e fala assim, é legal o troféu? É muito legal, mas e o dinheiro na conta? Eu quero saber quanto que esse troféu me trouxe, porque as responsabilidades, eu tenho famílias que eu sou responsável, né? Porque se eu emprego 70 pessoas, existem 70 famílias. São esses motivos, você entende? Que faz eu acordar todo dia, não só pela minha família, mas pelas famílias daqueles que acreditam e sonham comigo. Eles estão sonhando o meu sonho, que virou o deles. Você concorda? Então, o que estava lá naquela carta? Ai, Jesus, quando eu lembro até... Estava escrito assim, né? Que eu estava me vendo. Eu falava até quem ia entregar o prêmio para mim. Me via recebendo... Tá, o prêmio, escrevi tudo ali, né? E fechei a cartinha e guardei. Aquilo ali virou um motivo. Eu falei, gente, eu tenho que daqui 2 anos cumprir com aquilo que eu falei para mim, Alessandra, de 2 anos para frente. E eu tinha esquecido da carta. Tinha passado 2 anos. Assim que é legal, né? Quando você nem lembra o que você escreveu. Eu tinha esquecido da carta. E aí, daqui 2 anos... eu recebi o prêmio, né? Eu lembro como se fosse hoje, foi num evento, era um diretor da TOTUS, Marcelo Jacó. No dia você lembrou da carta ou não? Não, eu vou te falar como que eu lembrei. E aí eles gravaram, né? Na época, eu não sei como que o meu coach descobriu. E aí ele me ligou. Ele falou, Alessandra, eu fiquei sabendo que você recebeu o prêmio em primeiro lugar lá de vendas e tal. Eu falei, nossa, Marilda, eu recebi mesmo. Pô, fiquei super contente. Você lembra da carta? Aí eu falei, caramba. Você não lembrava. Aí eu me conectei com a Alessandra de 2 anos atrás.
Então, isso serve para muitas coisas, tá? Então, assim, o que eu falaria para a Alessandra de 25 anos atrás? Eu queria falar para ela que eu tenho muito orgulho dela ter tido a coragem que foi necessária, a resiliência, e ela ter entendido que o propósito que ela imprimiu na empresa que ela queria construir fosse maior do que todos os desafios. Ela acreditou naquilo e ela me trouxe onde eu estou hoje. Boa, muito inspirador. Eu sou super grata àquela menina, né? Que Sim. Hoje eu tenho 55. Quantos anos eu tinha lá, né? E para reforçar aqui, gente, eu trouxe até o conteúdo das mulheres, que eu acho que você é inspiradora, mas você faz também para que outras mulheres tenham o mesmo cenário que você. Então, a gente fez até um conteúdo para o Dia das Mulheres, gente, a Global. 42% do time são mulheres, 26% já são líderes e 53% são mães, tá? Emprega a mãe aqui, ó. Isso aí, não tem problema. Uma grande inspiração para outras... Porque eu vi uma matéria, inclusive, que grande parte das mulheres perdem o emprego depois da licença maternidade. São mandadas embora. Isso é uma coisa... Então fica aqui, ó, um belo de um exemplo aí para os empreendedores. São as crenças limitantes que as pessoas têm. Infelizmente, ainda tem muita. Muitas pessoas, né? Você vê, no meu caso, se alguém não tivesse me dado uma oportunidade lá atrás, eu tava com um bebê de 6 meses. Então seja inspiração. A pessoa, também, ela gente. acreditou que eu ia me empenhar e me deu a oportunidade. Então eu acho assim, né? Vou falar ali para quem tá me ouvindo. Dê oportunidade para mulheres, né? As mulheres, tem muitas mães solos que precisam dessa oportunidade, tem capacidade. Muitas vezes, quem precisa mais é quem vai lutar mais pelos seus sonhos, entendeu? Não é o contrário. Então, isso é uma realidade dentro da minha empresa. Então, pode ser na sua também. Isso aí. Nossa, Lê, muito legal o nosso papo. Mais uma vez, obrigado. Acho que tem vários insights aqui, principalmente para as mulheres e empreendedores no geral. Você trouxe uma visão muito bacana do que você viveu. Acho que com certeza vai inspirar muito. Obrigado por esse papo. Eu que agradeço de coração a oportunidade, né, de falar da minha pessoa, porque a maioria das vezes que eu estou conversando com as pessoas é a profissional. E hoje eu tive a oportunidade de falar um pouco o que eu penso, né? Um pouco da Alessandra, mãe da Letícia e do Lucas, esposa do Antônio, né? Irmã do Alex e da Cristiane, que são minha família, que eu amo demais. E queria também falar uma outra coisa também, Luiz, nós estamos no finalzinho, né? Quando a gente fala de Deus, saúde, família e trabalho, né? Deus, já falei, saúde, a gente precisa estar forte. Isso é uma das coisas que eu quero falar para as mulheres. Cuidem da sua saúde, tenham autocuidado, façam exercício, malhem, meninas. Não gosto de academia, faz yoga, faz pilates. A gente precisa de massa muscular, a gente precisa de saúde para cuidar dos filhos, para cuidar do trabalho, para dar conta, né? E a família, porque geralmente muitas motivações, principalmente das mulheres, é o futuro que elas podem proporcionar para a família. E o trabalho é a consequência de tudo isso, porque sem trabalho não acontece nada. Então, eu gosto de bater e falar sobre isso aí, porque só esses 4 assuntos daria pano para manga, né? Com certeza. Mas eu quero te agradecer de coração, né? Se depois você puder divulgar minhas redes sociais. Com certeza, eu acho que é legal. Descrição, gente. Eu gostaria de bater um papo com o pessoal no LinkedIn, outras mulheres que puderem se inspirar na minha história, né? E que se fizer sentido para vocês, quiser bater um papo, pedir uma dica, eu sou super acessível, não é toda hora que eu posso, mas eu tiro um tempinho para olhar quem está querendo conversar, né? E pegar alguns insights com você. Em breve vamos ter muitas outras notícias. Com certeza. E quero muito que as coisas aconteçam dentro do plano de Deus na minha vida
e dos planos de negócio que eu tô criando para os meus negócios. Isso aí, líder nata. Gente, aqui na descrição do vídeo vai estar todas as redes sociais da Lê e também da Global. Vou deixar o site aqui, os canais, para quem quiser saber mais sobre. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode comentar no vídeo aqui, que aí eu consigo repassar para a Alessandra para ela responder. Mais uma vez, Ale, obrigado pelo papo. Quem esteve também assistindo até o final, deixa o like, se inscreve no canal. Curte. Faz parte, né? Opa, por favor, fortalecer aí o Luiz Talks. Obrigada e até o próximo episódio.